a gente, sejam bem-vindos ao Iluministas, o podcast que debate o setor elétrico com clareza. Esse é um espaço que busca jogar luz e tornar simples os temas complexos do setor. Para me ajudar aqui hoje, a gente tem aqui comandando o podcast o jornalista Roberto Rockman, especializado em infraestrutura e energia, e o professor Edivaldo Santana, ex-diretor da ANEEL, da NIL Consultoria, né, que também dispensa maiores apresentações. E como os nossos convidados de peso, né, aqui de hoje, a gente tem o professor José Marangon, da MCE Consultoria, também conselheiro da Associação Brasileira de Geração Distribuída, ABGD, e do Instituto Nacional de Energia Limpa, o INA, certo, né? E entrando virtualmente, nós temos o professor Luiz Maurer, consultor independente, que atua, na verdade, há mais de 40 anos no setor de energia nacional e internacionalmente, trabalhou no Banco Mundial durante 15 anos e hoje, né, é consultor independente. Então, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindos e vamos conversar. Bom, hoje o episódio ele busca discutir um tema fundamental para o futuro do Brasil, que é a sua matriz elétrica, né, que está aí ocupando todas as manchetes, né? Todo dia a gente tem uma novidade. Então, eu queria começar, por favor, Marangon, fazendo uma pergunta a você. Qual seria a matriz elétrica ideal para o país? Hoje, a gente consegue ter uma matriz 100% renovável? Bom, agradecer aí o Iluministas, ok? Pelo convite. Hoje o Brasil consegue ter 100% renovável, dada a característica dele, né? Já desde da década de 80, a gente começou com hidrelétrica, então a nossa matriz já é fortemente renovável, então tradicionalmente renovável, e a gente sempre teve poucas termoelétricas, né? Tanto é que a gente tinha aí programas de otimização para fazer o uso melhor dessas termoelétricas. Mas com a entrada aí das novas renováveis, né? Eólica, solar, biomassa, e o Brasil com potencial muito grande, né? A gente pode tratar isso e praticamente diminuir o percentual das hidrelétricas e incluir todas essas novas renováveis. Temos problemas, vamos discutir aqui os problemas, né, associados a isto, mas diferente dos outros países do hemisfério norte, que tradicionalmente são térmicos, né, e estão lutando para que tenha pelo menos alguma parcela aí de renovável, a gente está muito lá na frente, ok? Não, eu acho, assim, já jogando uma pimenta, né, nessa resposta, acho que a matriz 100% renovável, né, é sempre aquela questão de dúvida, né? Então, antes de eu dar minha opinião, queria trazer o professor Maurer para opinar também. Maurer, 100% renovável, a matriz consegue ser hoje ou no futuro, num futuro próximo, no longo prazo? O que é que você acha? Obrigado pelo professor e obrigado pelo convite. Bom, você fez duas perguntas numa só. Qual seria a matriz ideal? Ao invés de responder essa pergunta sob o ponto de vista da oferta, eu gostaria de iniciar pelo lado da demanda. Qual a demanda que a gente quer ter no Brasil? É uma demanda tradicional, como a gente vem tendo nos últimos 20 anos, ou a gente quer aumentar essa demanda em saltos, colocando gigawatts de eletrolisadores, colocando centros de computação que provavelmente vão requerer energia 24/7, e mais todo esse power shoring que está falando. Se a gente estiver falando na situação como está hoje, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que com essa redução de reservatório das hidrelétricas, com essa crise climática, e veja com que frequência a gente está tendo mais crises. Tivemos uma em 2001, 2013, levamos 12 anos. Depois de 2013 para 2021, levamos 8 anos. E agora 2024, levamos 3 anos. Então, além da capacidade relativa dos reservatórios estar ficando menor, eles estão ficando mais estressados hidricamente, do ponto de vista de mudanças climáticas ou o que queira se chamar, causada pelo homem, ou que seja, não vou entrar nesse mérito aqui. Então, a verdade é que essa complementação ela terá que vir
ou de você colocar mais hidrelétricas ou de você colocar termoelétricas. Simplesmente colocar mais renováveis intermitentes, não despacháveis, não vai resolver o problema, porque nós já temos o problema para atender a ponta, que elas não conseguem, e, sob o ponto de vista energético, elas não estão disponíveis quando precisam. Então, eu tendo a concordar com o Marangon, mas com um certo grau de ceticismo. Se a gente continuar nesse crescimento, alguma coisa de térmica nós vamos precisar. Se a gente imaginar que vamos saltar em gigawatts daqui para frente, olha, quando a gente fala em 10 gigawatts de eletrolisadores, são quase 10 gigawatts médios. Outro dia, o governador do Piauí levantou, deve ter imaginado, levantou e imaginado, agora sou eu, 10 gigawatts. Pensei em falar em 15, agora o governador do meu estado fala em gigawatts também. Só aí já temos 30, 40 gigawatts médios. Imagina, isso é mais que quase a metade da potência do Brasil. Então, isso é um salto quântico, que os nossos reservatórios não vão ser suficientes para aguentar, para dar conta disso. Esses eletrolisadores, se forem alimentados por renováveis, vão depender da rede, muito da rede. E a nossa rede não vai conseguir atender isso, a menos que a gente expanda drasticamente a capacidade de reservatórios, hidrelétricas com reservatórios, ou a gente complemente com térmica. Vamos produzir térmica, gerar térmica para produzir hidrogênio verde. E em relação às baterias, já trazendo esse tema, né, a gente teve recentemente algumas notícias do Ministério de Minas e Energia comentando sobre a possibilidade de a gente já ter um leilão de armazenagem de energia envolvendo bateria em 2025. E isso já é um pleito muito recente, mas já bastante divulgado, né, por algumas associações de energia, principalmente aquelas de energia renovável, falando sobre as baterias e o papel delas para trazer os atributos da energia firme, né, que a gente sabe que hoje, né, são presentes nas hidrelétricas com reservatório e também nas termoelétricas. O que é que você acha? Vou pedir para a Maura se posicionar rapidamente e depois a gente fazer um bate-bola aqui com o Marangon e trazer o professor Edivaldo também. Estou querendo saber qual é a opinião dele sobre esse assunto das baterias. Maura, por favor. Bom, baterias, quando a gente fala em baterias, está se falando em lítio-íon, que tem uma duração de 4 a 6 horas. Podemos falar também em usinas reversíveis, se a gente pensar em armazenamento de uma forma mais genérica. Pode trabalhar por 10, 11 horas. Podemos pensar em CSP, que pode trabalhar por 12 horas. Mas são, já te interrompendo, são coisas desculpa. De curto prazo. Mas você não acha que isso seria uma boa complementação para dar firmeza à energia renovável? Ela pode dar firmeza no intraday, mas ela não pode compensar a sazonalidade das eólicas. Nem pode compensar no período chuvoso, quando as solares não estão funcionando a pleno. Então, nós não vivemos num deserto, como no Atacama, no Saara. Nós temos sazonalidade também, principalmente das eólicas no Nordeste. Então, baterias, nesse caso, está se falando de duração de horas, serve para o intraday. Ela firma durante o dia, mas ela não serve para resolver esse problema de entrega de energia 24/7, 365. Ok. O Luiz Mauro é bom que ele já respondeu a pergunta, dando já algumas soluções. Isso é bem interessante. E é legal porque nós temos aqui na mesa pelo menos 2 pessoas que atuaram desde a primeira reforma importante do setor elétrico, o próprio Luiz Mauro, que coordenou pelo lado do consultor, o Marangon, na época, era assessor lá na ANEEL da diretoria, e eu, de certa maneira, pela universidade. Então, tenho envolvimento de bastante tempo. No caso das baterias, como o Luiz Mauro falou, o efeito dela é de não firme energia, mas pode agregar potência, por exemplo, no final da tarde, quando saem a solar. É um bom mecanismo para resolver o problema de hoje, por exemplo, que é a falta de potência no final da tarde e início da noite. Então, é um mecanismo super eficiente e com outra vantagem considerável, que quando tem excesso de oferta, como durante boa parte da manhã, é a hora que ela se carrega, então na hora que ela se carrega, ela vira consumidor. Então, isso também é bom para quando tem uma sobre-oferta. Tem a desvantagem dessa, que se ela tem que se carregar na hora que a energia é barata. Para a energia ser barata, tem que ter muita eólica e solar gerando, e como ele disse, se não tiver vento ou se não tiver sol, isso vai prejudicar. Mas o problema de hoje
de agregar potência na hora que mais precisa, a bateria seria uma ótima solução. E com essa outra vantagem de virar consumidora na hora que carrega. E outra, baixíssimo custo de emissão se não for zero. Eu até aí já adiantaria para uma outra questão, aí mais para o Marangon, que é o caso que, ao mesmo tempo que a matriz tem evoluído, como você falou na primeira resposta, bastante positivamente, no caso da inserção de solar e eólica, bem acelerado. Há 10 anos atrás tinha muito pouco e nós triplicamos, mais do que triplicamos tudo isso em 4, 5, 6 anos e cada vez aparece mais. E a tendência é de que anos 30, 40 e 50 tenha um predomínio quase total da renovável, em especial da solar. O que você acha dessa evolução, de todo ponto de vista, não só elétrico, como energético e tal? Boa pergunta. É o seguinte, o IEA colocou que em 2050 nós vamos ter mais de 60% da matriz elétrica mundial solar. Tá? Eu diria que o sol existe aí. Claro, eventualmente tem nuvens, mas ele sempre aparece. Um pouco diferente do vento, porque o vento tem uma sazonalidade maior, mas eu diria que o sol é a nossa fonte principal, a não ser a nuclear, mas o resto todo veio do sol, né? Em momentos diferentes, tá? Então, eu acredito muito na energia solar. E você comentou sobre a bateria. E aí vem a questão. Hoje, como o Mauro falou, tem a questão da intermitência dessas fontes. A solar não é tão intermitente. Você sabe quando ela vem, eventualmente você faz uma previsão, porque você sabe ali quando vai ter nuvens, etc. Então, você tem uma previsibilidade melhor, apesar de ser um fator de capacidade menor, mas a previsibilidade dela é melhor do que a eólica. Tá? Então, hoje a eólica tem oscilações bastante presentes aí, inclusive o próprio ONS reclama muito, e a previsibilidade do vento também não é tão boa como é da geração solar. E aí, neste caso, se você tem a geração solar e tem uma boa previsibilidade, você pode usar as baterias. E as baterias, junto com a solar, fazem um casamento muito bom. Talvez melhor do que com as eólicas. Tá? Então, eu acredito, eu estou trabalhando muito, eu vim da área de geração centralizada, transmissão, sempre foi o tema, trabalhava na Eletrobras com transmissão, mas o pessoal até fala que eu estou passando de lado, estou indo para o outro lado, que eu estou indo mais para distribuída. Então... Já que você tocou no assunto, Marangon, se além do que eu falei da evolução até 2050 de solar e tal, se além disso for descentralizado? Isso que eu ia comentar. Então eu estou mais hoje para descentralização do que... Eu falava isso há 15 anos atrás. Então, eu tenho observado que essa descentralização traz também uma democratização em cima do indivíduo. Eu vou só contar uns casos aqui, o Edval vai concordar comigo. As audiências da ANEEL, a gente trabalhava lá na ANEEL, eram assim, tinha aquele auditório lá da agência, vinham 10, 20, 30 pessoas nas audiências públicas, que eram basicamente as distribuidoras, a Eletrobras, aquele pessoal, ou seja, o setor elétrico era muito fechado. Depois da 482, depois em 2012, né, que começou a expandir, aí teve a questão da compensação da energia, ou net metering, né? Aquilo não andou no início, mas em 2015, com a 697... Né? Acho que foi a 583, não foi? Não, 482, depois teve a... 685 e a 687. Isso, 687. E aí, abriu para a geração remota. Uhum. Quando foi em 2019, a ANEEL quis mexer na 482. Aí apareceram as audiências públicas. Sim. Nós tivemos, naquelas 3 audiências públicas, com 1.200 pessoas, uma em Brasília, uma em São Paulo e 90 pessoas lá em Fortaleza. Tá? Ou seja, a coisa pulverizou. Se fala hoje de energia, até um cidadão comum, normal,
que antes não falava. Antes, para você falar de energia, quando vinha uma conta alta, você ia ver o seu medidor e aquela cheia de aranha ali, você ia olhar quanto é que... Porque a tua conta veio alta, aí você ia ver um número lá, como é que eu faço? Então, essa popularização veio com a energia solar, que veio também com o processo de descarbonização. Então, eu acredito que esse movimento vai ficar, a energia solar vai ganhar um peso muito grande, talvez maior do que o IEA está comentando, tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante aí nessa nova matriz energética distribuída aí. Eu queria comentar primeiro com o Maurer sobre essa questão da revolução do Sol chegando ao mundo inteiro, como o Marangon disse, 60% em 2050, segundo os dados da Agência Internacional de Energia. A gente tem um outro impacto sobre o sistema de precificação. Essa popularização, ela amplia a complexidade da operação e do planejamento. E também exige que haja uma precificação dos atributos, porque a rampa que a gente assiste hoje tem um impacto da GD Solar, e esse sistema de precificação ele tem que ficar mais aderente, ele tem que ser mais preciso, Maurer. Como é que você enxerga isso? Você sabe, Roberto, que a CCE está fazendo um amplo estudo com a assessoria da PSR sobre revisão dos critérios de precificação. Uma das possibilidades que a gente fala é mudar do sistema de custo para o sistema de preço. Na verdade, não é uma coisa preto ou branca. A PSR definiu uma escala, um sistema de preços puro e um sistema de preço ajustado. Nesses sistemas todos, você começa a dar muito mais liberdade para os agentes e para as diferentes tecnologias de fazerem o seu bid. Hoje, por exemplo, uma solar e uma eólica entra no modelo com custo zero. A térmica tem alguma flexibilidade, a hidro entra pelo resultado do valor da água. A resposta à demanda tem alguma flexibilidade, mas é tratada em separado. Então, você vê que existe uma distinção de tecnologias muito grandes. Na medida que você caminha para um sistema de precificação por oferta, supõe-se que você vai eliminando essa distinção. Então, você tem razão. Na medida que você começa a ter mais sol, você pode ter situações em que você tem preço negativo. Porque o pessoal vai dizer, bom, eu prefiro fazer um preço bem baixinho, quem sabe até negativo, para não ser curtailed. Ou vou dar um sinal para o consumidor para que ele consuma mais nesse horário, que os veículos elétricos todos entrem nesse horário, quando tem muito sol. Ou talvez que os centros de computação entrem nesse horário, porque tem sol abundante. Então, eu acho que essa mudança do perfil da matriz de geração vai exigir uma precificação muito mais aderente aos atributos de cada fonte. O sistema solar, se colocar baterias, ele pode ser um participante nesse mercado de capacidade, ele pode, inclusive, vender serviços ancilares durante essa rampa. Os serviços ancilares, o Marangon sabe melhor do que eu, ele exige muito menos das baterias do que essa arbitragem de preços, onde você carrega e descarrega. É um serviço mais brando, do ponto de vista de uso das baterias. Então, eu acho que o pessoal na hora que você deixa de diferenciar as tecnologias, vão começar a aparecer também soluções híbridas. Soluções essas que vão poder competir no mercado, através de uma combinação judiciosa e criativa de diferentes tecnologias. Marangon e Edivaldo, vocês veem a neutralidade tecnológica como a palavra que vai ser recorrente nesses próximos anos? Ou seja, diversas tecnologias, eólica e solar acopladas a baterias térmicas disputando no mesmo território, ou a gente vai ver cercadinhos continuando a existir? Bom, primeiro a sua primeira pergunta, que o Luiz Mauro ele respondeu muito bem. Nós não vamos ter outra saída a não ser mudar um pouco o sistema de preço. Nós já estamos numa situação agora em que, com a evolução que nós vamos ter de eólica, sobretudo solar, e a solar descentralizada, vai chegar ao ponto que hoje já é em torno de 40% da oferta não está sujeita a preço. Está no mercado cativo. Não, entra a GD abaixo da carga, é líquida, carga líquida. A carga líquida vai sendo cada vez menor, porque o mercado está sendo cada vez mais descentralizado. Essa é a realidade.
Então, ou isso entra no preço, ou não vai fazer mais sentido um preço para só 20% do total, 30% do total da oferta. É o que vai acontecer lá na frente. E é essa a preocupação que o Mauro falou desse trabalho que a PSE. CCE está fazendo com a assessoria da PSE. Isso é bem, uma evolução bem interessante. Mas quanto à tecnologia, claro que vai ter papel super relevante. Até para isso que eu disse, para provocar uma mudança, nem que seja gradativa, meio preço por oferta, um preço híbrido, de agora em diante. Uma das razões é essa. E pouca gente vai apostar em grandes data centers no Brasil só porque tem subsídio. Não, vai querer ver um sistema de preço funcionando, regras funcionando. Então, eu acho que a tecnologia vai ter, como já teve agora com a GD e com a Solar, vai ter sempre papel importante nas transformações que vão ocorrer no setor elétrico brasileiro. Para mim, a maior delas foi a geração distribuída. Para mim, foi a grande transformação do setor elétrico do mundo inteiro. Foi essa descentralização que deu papel, poder ao consumidor. Mas isso requer uma série de outros tratamentos importantes, de regra, de mercado, etc. Vou aproveitar aqui, já vou me inserir, né, para falar dos cercadinhos que o Roberto trouxe. A gente sabe, né, que esses cercadinhos existem desde que o setor elétrico é setor elétrico e provavelmente vão continuar existindo, né? Mas a gente escuta muito falar dessa questão da neutralidade energética. E será que isso faz sentido, né? Aproveitando a fala de Maurer, né? No momento que a gente precisa resolver o atendimento ao horário de pico. E aí, já entrando também em Marangon, fazendo uma provocação sobre essa questão da democratização, né, da GD, já existe um discurso muito bem elaborado, né, falando sobre: será que essa democratização é de fato democrática? Será que ela promove um acesso justo, né, para todos? Porque a gente sabe, né, que depende do quanto você tem o conhecimento, né, para saber que existe, do quanto você consegue investir, né, investir capital naquilo. E existe uma diferença entre quem está dentro, né, da GD e quem vai pagar a conta dos que estão sendo beneficiados por aquela GD, né? Principalmente na GD1 ainda, né? Da 14300. Então, eu acho que é isso. Assim, minha provocação é: será que a gente pode ter uma neutralidade de tecnologia quando a gente precisa atender a ponta e a gente ainda não conta, né, com as baterias aí para fazerem essa complementação na solar? E depois, será que essa democratização é realmente democrática? Olha, tem vários pontos aí que foram levantados e a gente teria que ter um tempo maior aí para conversar. Mas eu queria comentar o seguinte: a questão da liberdade, ou seja, a democratização leva a uma liberdade e aí a gente tem que pensar em economia de mercado, onde todos são livres para negociar seu consumo e a sua oferta. Então, a ideia do mercado livre ocorreu na década de 90. O Brasil começou, fez toda a reforma, a gente aqui participou, Mauro, de volta, a gente participou disso diretamente. E, não sei se vocês lembram, mas a gente ia ser democrático em 2006, quando iam terminar os contratos iniciais, tá? E todo mundo ia ser livre, inclusive o consumidor residencial. Isso teve uma estanqueidade por conta até do problema do próprio mercado, que a gente não conseguiu começar efetivamente. A gente fez a primeira liquidação, foi em 2000, em final de 2000, e tivemos racionamento em 2001. Isso atrasou totalmente. Aí, quando veio a mudança do governo, criamos um mercado regulado, um mercado livre, coisa que o mundo não tinha isso, tá? Para preservar o pequeno consumidor, tal. Eu participei, não posso dizer que eu sou contra, que acabei participando disso também, mas o que aconteceu lá fora? Enquanto a gente estava com essa coisa regulada, mercado regulado, tal, nos Estados Unidos, em outros países, o livre mercado ocorreu. Tá? O Mauro conhece muito bem, participou do Banco Mundial, sabe disso. E houve uma evolução muito grande nisso. Tá? A gente vê exemplos hoje. Eu tive fiquei uma semana lá no Texas. Cara, a coisa está assim, muito legal. Por quê? Nós temos já quase de 60 agregadores trabalhando junto com o consumidor. E aí, o que o Mauro comentou, não é só a oferta. A gente tem que olhar o outro lado, a demanda, tá? Então, o trabalho que está sendo feito no behind the meter, que é o que você usa aqui, como é que você agrega
até os termostatos da geladeira, do ar-condicionado, que esse é um vilão de consumo hoje, vai ficar cada vez mais com aquecimento global. Então, essa forma de atuar atrás, né, com uma gestão da demanda, e aí o cara agrega o sol, a placa solar, agrega a bateria, agrega o carro elétrico. Então, tudo isso se conversando, você tem uma eficiência energética muito maior. E tudo regulado por preços, porque a interface do seu comércio, da sua residência, é com preços de 15 em 15 minutos. Então, quando a PSR, eu falo assim, vai mudar de custo para... Gente, preço já é uma coisa comum. Nós é que estamos atrasados. Quando fala modernização do setor elétrico, eu diria atualização do setor elétrico, pô. Tá entendendo? Essa questão das hidrelétricas, de multiproprietário, que tinha que fazer... Gente, isso aí é coisa de New Wave que não serve para nada aquilo, pô. O mundo já resolveu esse problema faz tempo. Há muito tempo, cara. O New Wave... Eu sempre falo, gente, fica o pessoal defendendo demais isso. O New Wave, o que é? É um programinha de otimização energética, importante, todos os consumidores podem ter. Hoje está fácil você fazer um programa desse. E o que que acontece lá? Sempre funcionou quando tinha muita água. Quando tem pouca água, ele não funciona. E aí, como é que fica? Então, é um ponto importante que eu acredito muito no mercado. É claro, essa questão que você colocou do poder de mercado. O pessoal está olhando lá também, tem esses problemas. Mas é muito poder de mercado na centralizada do que na descentralizada. Vocês estavam ponto de questão. O Maurer estava falando e você também, Marangon, sobre essa questão da demanda. O Edivaldo também colocou. A gente hoje vive uma sobreoferta, né, Maurer? Como você sabe bem, tem escrito em artigos como Edivaldo. Pergunta é, qual é o caminho que nós devemos adotar para essa sobreoferta? Qual seria uma sobreoferta do produto que a gente não precisa. E o que a gente precisa tem falta. A gente precisa de ponta de energia firme, sobre a oferta de energia intermitente. Como que a gente vai resolver isso? Esse paradoxo? Porque a gente está falando, ao mesmo tempo, de atração de data centers, a Amazon fazendo anúncio de 10 bilhões de reais, a gente está vendo hidrogênio verde. Como que a gente vai conciliar isso? A gente vai ter que atender um horário de ponta, a gente tem a questão da GD com a carga líquida e a gente tem essa sobreoferta. Como que a gente vai resolver isso? Aí eu acho que é o que o Mauro tentou dizer. Nós temos um excesso de capacidade instalada, excesso de oferta em algumas horas do dia e falta de energia firme em outras horas do dia. Então, por isso que temos um excesso. Se for pegar a capacidade instalada total e multiplicar por um determinado fator de capacidade, vai dar 100 e tantos gigawatts médio. Uhum. E aí, com uma carga é 80, isso dá uma sobreoferta. Mas é uma sobreoferta em algumas horas do dia, quando tem muita eólica, muita solar, por exemplo. Mas na hora que necessária, essa sobreoferta vira quase escassez, que é o problema que nós temos hoje. Então, não é um problema tão simples de solução isso aí. Né? Por isso que tem que pensar muito melhor quando se fala em encher de data center com contrato, porque nós temos muita... Entre 9 horas da manhã e 3 da tarde, energia em excesso, mesmo agora na escassez. Mas né, de 16 horas até 19 horas, não é bem assim. Né? Então, a gente tem que cuidar bem disso. Bom, portanto, mas como é que resolve isso? Planejamento. Tem que planejar melhor para integrar melhor essas coisas. Tem que fazer o mercado funcionar. Hoje... 2006 era para sermos todos livres. A gente fica discutindo, libera o consumidor, libera isso. Sim, mas com que medidor? Ninguém fala que para liberar o consumidor, o medidor dele, ele tem que ter um medidor para isso. Para fazer o exemplo que ele deu do Texas, o medidor tem que ser de potência, tem que medir energia. E a gente está cuidando do mandar a nave para a Lua, mas qual é o combustível? Né? Como vai fazer para medir se o combustível é adequado ou não? Então, a gente tem vários passos pequenininhos ainda para serem dados e todos eles muito relevantes. Então, tem muito espaço ainda para ser ocupado até chegar nisso. É um país que teve uma importante transformação. A GD foi uma importante. Eu jamais imaginei, nesses 46 anos de setor elétrico, que nós íamos chegar a uma evolução tão grande em termos de capacidade instalada, bem diversificada, mas de uma maneira bastante complicada em termos de segurança e confiabilidade. Então, não é fácil. Bom, Maurer,
queria trazer agora a ideia, voltando, né, ainda para essa ideia da neutralidade tecnológica, mas aí por um outro viés, né? Com esse planejamento, Maurer, você acha que para fazer frente a essa geração, essa necessidade de geração nos horários de pico, a gente necessariamente precisa trazer as termoelétricas, investir em termoelétricas, ou a gente poderia investir em tecnologias novas, né, como bateria, como hidrogênio, outras formas de armazenagem? Bom, eu vou tentar ser coerente com o que eu falei antes, assim, inclusive interessando a tua pergunta desse próximo leilão de reserva de capacidade. O primeiro foi dado um mercado exclusivo para as termoelétricas. Nesse já se fala abertamente em deixar as hidrelétricas participarem para fazer uma supermotorização, uma modernização, e baterias também. As eólicas e solares estão pensando, deixa eu entrar como híbrida. E nós lá no EMAIS, eu fiz um trabalho pré-mais, estamos defendendo também resposta à demanda, deva participar. Talvez seja difícil agora, porque está sendo feito um leilão separado, apesar de eu defender a ideia de que todos participem do mesmo lugar, que não sejam cercadinhos. Então, se você pergunta, tem que fazer mais termoelétrica? Eu te diria que tem termoelétrica sobrando. Tem um monte de termoelétrica merchant aí, sem contratos, que podem competir nesse leilão. Vão competir de igual para igual com as outras fontes. Não vejo por que dar prioridade. Algumas pessoas dizem, não, agora tem que dar prioridade, tem um leilão exclusivo para PCH. Eu escrevi um artigo faz um tempo chamando isso uma atitude de capitanias hereditárias. Por que a gente tem que dar um leilão exclusivo para todo mundo? Cada um deles tem um argumento plausível, mas quando você pega o todo, o que está sendo feito aí é tolir a competitividade. Então, eu não olho a fonte, que eu olho o atributo. O que o ONS, o que o planejador diz que nós precisamos. Em cima daqueles atributos, as fontes que puderem competir, que compitam entre si. E como é que você vê esse atributo, né, da energia firme com as hidrelétricas competindo com o atributo que as térmicas conseguem trazer com energia firme, né, voltado exclusivamente para esse atendimento da ponta, que o LRCAP agora provavelmente vai ser direcionado para isso, né? A gente já teve um indicativo da portaria que foi submetida à consulta pública, então a gente sabe que precisa, né, daquela termoelétrica que entra muito rápido. E aí a hídrica, como seria o papel dela nisso, se a gente também está num período de seca, né? A gente está passando por períodos de escassez, como você trouxe, né? Cada vez mais presente. Como é que a gente teria uma neutralidade tecnológica para esse atributo no leilão voltado ao atendimento à carga? Essa é uma excelente. Note que nesse leilão de reserva de capacidade não está sendo leiloado um produto firme, está sendo leiloado um produto para entregar sobre determinadas situações de contingência e na ponta, por exemplo. Então, não é uma energia firme, é uma energia quase firme, é uma capacidade combinada com alguns serviços ancilares. A hidrelétrica pode entregar isso? Depende da velocidade desses serviços ancilares, dessa capacidade. A hidrelétrica, em tese, você abre a torneira, ela pode funcionar, mas tem limitações de fluxo, de vazão máxima e mínima, tem problema de desgaste de máquinas. Mas nós estamos falando aí de participação não de hidrelétricas com reservatórios, mas das hidrelétricas que aumentem a sua potência. Esse incremento de potência, que for feito ou por supermotorização ou por melhoria e modernização das máquinas, esse incremento é que participaria do leilão de reserva de capacidade. Se uma fonte, por exemplo, tiver energia e capacidade, ela vai participar exclusivamente com a reserva de capacidade. Ela não vai ter, em princípio, um mercado para sua energia. Ela pode dizer, puxa vida, eu posso entregar 2 atributos, mas só estou sendo pago por um. Ok, é o atributo que o Brasil precisa nesse momento. O que não elimina a ideia de que no futuro a gente possa pensar leilões com múltiplos atributos e se faça um tipo de leilão combinatório, onde o governo, por exemplo, centralizadamente, faça um leilão de energia, de potência e de serviços ancilares. E cada fonte vai ver como pode se enquadrar aí dentro. Baterias, por exemplo, não consomem energia, então só pode entregar potência e serviços ancilares. Uma hidrelétrica pode entregar os 3, uma termoelétrica pode entregar os 3, e assim por diante. E no leilão combinatório existe um critério de definir qual é a melhor solução para o sistema como um todo.
Isso não é uma invenção, outros países usam, a Colômbia já usou, o Chile já usou, é usado em outros países. É uma evolução na nossa metodologia de leilões, que permite, inclusive, que uma térmica que for construída nova, ao colocar sua capacidade num leilão de reserva de capacidade, não fica absolutamente merchant com a sua energia. Ela pode dizer, puxa vida, o que eu faço com essa energia agora? Vai vender em outro mercado. Mas é o que o Brasil precisa. A solução para isso é fazer um leilão que você agrega todas as fontes e deixa todas as tecnologias competirem, cada um escolhendo o seu atributo onde vai participar. E depois faz um grande liquidificador e escolhe a melhor solução para o sistema. Talvez tenha acho que o Mauro respondeu quase tudo. É que talvez haja um sistema que está migrando rapidamente para fontes intermitentes ou variáveis, como o nosso, além disso, descentralizado. É natural que precise de um reforço na hora da ponta. Mas o que não falta é energia firme durante o dia. Hoje, por exemplo, se tivesse água, nós temos 105 gigawatts instalados de hidrelétrica. Se tivesse água para tudo, não precisaria ninguém para gerar na hora da ponta. As hidrelétricas é quem responde mais rapidamente para atender a ponta. Mas não tem água e nem vai ter sempre água. Aí precisa de outras fontes para atender na hora da ponta. Quem responde mais rápido seriam as baterias para atender esse pedaço, mas as termoelétricas também. Entendeu? Então, acho que dificilmente nós vamos abrir mão de termoelétrica durante um bom tempo, porque elas vão ser necessárias nesse novo perfil de matriz que o mundo inteiro está migrando. Mas o que vai ser difícil é ter termoelétrica para energia firme, para gerar durante o dia todo, gastando um combustível que é limitado. Ele acaba um dia, que é o gás ou óleo. Entendeu? Então é melhor usar o renovável, que vai renovando. E usar esse mais caro na hora que ele é mais necessário, que é na hora da ponta. Agora, tem que saber contratar isso. Entendeu? Isso é o que é o importante. Mas acho que dificilmente, ao longo do tempo, vai se conseguir abrir mão de termoelétrica a gás. O sistema está migrando para uma condição em que, enquanto as baterias não ficarem bastante econômicas, baixo preço, e tem essa limitação de hora, ela só produz durante 4 horas, as termoelétricas elas começam a gerar antes, mas elas duram bem mais tempo, mas nessas horas do dia e tal. Mas é bom tê-las, para não ficar, no momento da crise, vamos contratar o preço que tiver. Então, acho que tudo isso, um planejamento bem feito, resolve todo esse problema. Mas... E que tipo de termoelétricas flexíveis? Isso são termoelétricas flexíveis. O que não faz sentido é termoelétrica inflexível. Por quê? Gerar 70% do dia significa gerar mais do que uma hidrelétrica. Você vai gastar mais, usar mais a termoelétrica, a gás ou o carvão, sei lá o que for, do que uma hidrelétrica? Esse é o grande questionamento da inflexibilidade. Tem que ser flexível, que você possa usar sempre que for chamado. Esta é uma fonte despachável. Entendeu? A termoelétrica é excelente para isso. Porque a gente vê um debate ainda, muita gente defendendo térmicas inflexíveis. Né? Isso sempre vai existir, né? No mundo inteiro nós temos essa discussão. Se não for a térmica a gás, é a nuclear. A França discute muito isso aí. Então, isso é natural que exista essa discussão. Vai ter que saber contornar todo esse tipo de problema. Mas há espaço. E a termoelétrica tem um espaço dela, acho, como para resolver esse problema que nós temos hoje de ponta. Entendeu? Sai caro, mas é ela mesmo que resolve. Não tem outra saída, pelo menos no médio prazo, e é por aí. E aí, Marangon, vou lhe chamar agora, lhe tirar da energia renovável e trazer você agora para essa parte dos combustíveis fósseis. Ainda no âmbito da neutralidade, né? Da neutralidade tecnológica e da neutralidade de combustíveis. Você entende que essas termoelétricas, né, que a gente está concluindo aqui, que ainda são necessárias, né, ao menos no curto e no médio prazo, qualquer termoelétrica deveria poder compor a matriz, ou a gente deveria ter alguma seleção de combustível? Ou seja, pode carvão, pode óleo, pode gás, ou a gente tem que dar algum direcionamento para restringir um combustível ou outro? Eu acho que está faltando muito aqui a gente introduzir, aí no mundo todo, né, o mercado de carbono. Tá? Essas termoelétricas, e a gás ela tem uma emissão menor, né, do que carvão e o próprio óleo, são interessantes. Inclusive, a revolução na Inglaterra foi por causa das térmicas a gás e o ciclo combinado. Aqui, aí, nós temos que entrar num outro problema. Quando a gente fala em ponta do sistema, a gente tem que ver o que a gente chama de time frame. O que é... E o ONS ainda não disse o que ele quer do LRCAP. Foi uma das coisas que eu perguntei nas audiências públicas lá. E, cara, o que você quer?
E aí o pessoal da Abrajet, não, ele quer confiabilidade, ele quer problema de estabilidade. Eu falei, ó, estabilidade é uma coisa, reserva de potência é outra, tá? E reserva para, que a gente chama de lastro, que se falou muito aí no lastro, é para uma coisa mais de longo prazo. Então, o que você quer primeiro? Se for para ponta diária, eu diria que até a nossa bateria, que está na residência, ou que possa fazer uma resposta de demanda, você pode resolver. E isso, por exemplo, lá fora é resolvido. E é feito através de preço. Os preços no Texas hoje, por exemplo, a solar entra durante o dia, aí às 16 horas ela começa a diminuir. E aí o verão ainda está alto, nós estamos com um pico lá de temperatura. O que acontece? A demanda continua alta, porque a temperatura está alta, o ar-condicionado está pleno vapor, começa a dar pico, só que eles têm sinalização de preço. O preço chega a $5.000 o megawatt-hora. Você vai dizer, pô, mas o que é isso? 5 mil. Mas o que o pessoal faz? Eles têm um mercado que é o Day Ahead Market, que aí ele já te sinaliza, olha, vai ter isso aí. O que o pessoal faz? As baterias entram e aí joga o preço numa situação bem menor, tá? Então, eu diria que para o dia a dia, você consegue resolver isso junto com a resposta da demanda, junto com a solar, tá? Agora, vamos para o nosso caso aqui, que seria a centralizada, que é a grande preocupação que a gente está discutindo aqui. Um primeiro leilão foi só térmico, né? Agora estava esse agora que ia sair agora em setembro, passou para dezembro, o ministro não fala direito quando é que vai ser. Ele fala, olha, não vamos ter problema de potência, tem falta de hidráulica. Realmente, eles liberaram para a hidráulica, mas veja bem, se é potência, mesmo com reservatório baixo, claro que se for muito baixo, aí você não tem potência, aí complica. Mas você pode, naquele instante, utilizar a hidráulica. E aí serve também para os impactos na estabilidade, por causa da inércia do sistema, tá? Eu tenho defendido muito o uso das baterias, de aproveitar esse leilão e falar, olha, pode botar a bateria, só que, ONS, me diz quais são os requisitos que você quer. Qual é a velocidade de resposta do inversor que você quer? Tudo isso você tem que me falar. Ah, não, mas estabilidade... Olha, vamos mudar o inversor, que o inversor hoje é o grid following, vamos passar para grid forming, que é o que o pessoal já está começando a usar na Austrália, na Inglaterra e até nos Estados Unidos, tanto na Califórnia e Texas. Hoje o Texas, final do ano, vai estar com 8 ou 9 gigabytes de bateria. E a Califórnia está chegando a 15 a 20 gigabytes de bateria. Então, esse é um ponto importante, que a gente tem soluções tecnológicas para atender isso. O que aconteceu foi que o gás natural... E olha que nós estamos falando de Texas, que é a origem, né, do oil gas ali, né? E o pessoal já está falando em bateria lá. Mas o que aconteceu nesse processo todo de transição energética foi que o gás ia ser o vetor da transição, mas com a guerra da Ucrânia a coisa desringolou e aí o pessoal está buscando muito essas tecnologias. Eu queria aproveitar aqui o Maurer, porque você, Marangon, está falando sobre essa questão de atributos, que o ONS precisa falar os atributos, o Edivaldo também está falando que o ONS precisa falar dos atributos. E muito se fala sobre o problema de governança que a gente tem no país e no setor de energia elétrica. Para ter esses atributos, não é importante que o operador, o planejador, sejam independentes, que haja uma independência dessa definição dos atributos, que não haja interferência política, porque isso acaba contaminando e impedindo que haja uma neutralidade tecnológica? Como que você enxerga isso, Maurer, olhando de fora? Sem dúvida, é a condição sine qua non. Mas eu, pelo menos olhando de fora, não vejo que o operador e o planejador estejam tendenciosos nisso. E é como bem falou o Marangon, existem alguns grupos de interesse que, propositalmente ou não, misturam essas três coisas, energia, capacidade e serviços ancilares. Mas quando se fala em leilão de reserva de potência, a posição do ONS, a posição da EPE, quando fez seu planejamento, está falando em potência, não está falando em energia. Então, eu acho que
pode haver esse tipo de contaminação, mas eu não sinto. Meus colegas que estão aí no dia a dia podem presenciar isso. Agora, quanto, Marangon, você entende melhor do que eu, vou aproveitar de fazer uma provocação. Está se falando há tanto tempo em regulamentar as baterias. Eu acho que isso não é rocket science. Eu tive falando com alguns especialistas aqui nos Estados Unidos. A regulamentação de baterias se pode fazer em um mês. O que eu acho que é mais... Claro, um mês para fazer a parte técnica. Depois você tem que incorporar no código de rede, tudo isso. Levando em conta audiências públicas e revisão do código de rede, 6 meses. Mas a gente já vem falando isso há 6 meses, nem começou. Na verdade, a ANEEL está discutindo serviços ancilares desde a agenda regulatória de 2020. 2020, tá? Então, talvez seja hora de juntar as pontas. Mas a minha colocação, Marangon, eu acho que o mais difícil não é definir esses parâmetros técnicos das baterias, que vai ser grid forming, grid follower. Claro, o grid forming está ganhando momento em vários lugares. O próprio Banco Mundial, mesmo nos países que têm uma rede muito fraca, recomenda o grid forming, desculpe. Para mim, o problema principal é definir o modelo de negócios através dos quais essas baterias vão operar. Quando eu falo modelo de negócio, eu digo quem constrói, quem opera, quem paga, quem mantém essas baterias. E aí você tem uma permutação de opções enorme. Vou dar um exemplo aqui. Está vendo um curtailment agora no Nordeste? Está preocupando. Os agentes estão perdendo dinheiro. Quem deve ser responsável por colocar essas baterias? Os agentes para reduzir o seu curtailment ou o operador de sistema que deve usar a bateria como uma proxy da transmissão para aumentar a capacidade da transmissão e distribuí-la melhor ao longo do tempo? Isso faz parte da discussão de modelo de negócio. Então, eu acho que mais difícil do que a especificação técnica em si da bateria é discutir essa questão modelo de negócios. Acho que essa é a pergunta do milhão, viu, Maura? Ele fez o Marangô. Pois Botou na rede. Olha, eu acho o seguinte, ou você coloca isso na mão das transmissoras, as transmissoras estão loucas para colocar bateria, porque ela coloca, da própria subestação dela ali, ela coloca um surplus a mais, depois pede receita, tá? Ou você cria um agente específico, um agente armazenador, como existe lá fora, tá? E aí, mas tudo isso é quem bida. Eu vou bidar. Bota um e quem LRCAP. paga também, né? Não, mas sim, mas aí o sistema quer quanto de reserva de potência? Eu quero X. Qual é o seu time frame? É esse. Tá aqui, especifiquei. Aí tem a especificação técnica que o Mauro comentou, tá? Agora, eu vou colocar isso num bid e dizer, quem me oferece menos para essa especificação? Pode ser até a termoelétrica a ciclo aberto? Pode. Agora, preciso saber se você vai ter gás lá e vai ter gasoduto para isso, que é outra questão aí, tá? Então, eu posso colocar e aí você me afiança ali. Olha, você vai me entregar isso aqui. Até eu comentei com a Inés, com o pessoal lá, e disse o seguinte, por que vocês não fazem um leilão? Quanto é que é? A EPE já disse que é 5,5 GB que ela precisa. Aí a PSR disse, não, é 8, é 9. Gente, define, tá? E aí diz o seguinte, olha, de repente, vamos ver quem é que oferece o que aqui. De repente eu faço até boto, sei lá, 1 GB de bateria, boto térmica aberta, ciclo aberto, mas eu tenho que fazer, tem que começar, pô. Senão, é necessário ou não essa potência que eles estão falando? Que estão só empurrando, tá? Então, eu acho que é o seguinte, dada a especificação técnica, vamos fazer o bid, quem oferece, e vamos resolver o problema, tá? Agora, tem um outro ponto, né? Você, às vezes, um leilão desse de longo prazo, aí daqui a pouco você tem um esquema de oferta de preço aí, hora a hora, de repente isso também auxilia bastante. Então, são coisas que a gente precisa resolver na regulação. Eu acho que a regulação é um ponto importante aí do processo da nossa evolução. E aí, Edivaldo, o que é que você acha disso? Nossa, ia ficar o dia inteiro discutindo isso, mas o modelo de negócio é a coisa mais importante e é o que a gente não fez corretamente desde o início. Por exemplo, vamos fazer um leilão de reserva de capacidade. Quem é que está pedindo reserva de capacidade? É o consumidor? Não é. Aí você... São as fontes de geração. Então, mas por que é o consumidor que vai pagar? Então, quem tem que contratar a reserva... É como é no PGM. Quem contrata é quem está vendendo energia e não quem está comprando energia.
Então, a gente fez uma coisa ao contrário, tudo é o consumidor que paga. Claro que no final a conta vai ficar para o consumidor, mas deixa o gerador que está precisando de potência comprar potência de outro, pode ser térmica, pode ser o que for, mas a responsabilidade é dele. Ele vai entrar no leilão para vender para o consumidor. Aqui já parte do princípio que é o consumidor que vai pagar. Então, isso é uma das razões do aumento de preço. Mas eu acho que essa matriz de risco, né, falando especificamente das renováveis, isso não está muito claro, né? Não, nunca. Quando eles entraram lá no leilão, ou enfim, entraram no Mercado Livre para vender energia, isso não ficou claro, né? Isso, por isso que eu falei que nós não fazemos isso corretamente desde o início, entendeu? Eu fui superintendente do mercado da ANEEL por 6 anos, diretor 8. Então, desde o início que a gente faz isso inadequadamente. A pergunta, o tema que eles dois levantaram é essencial. E hoje a gente não tem mais como mudar tudo isso. Entendeu? Mas o certo precisa de capacidade. Para quê? Porque algum gerador vendeu energia e não tem potência. Então, ele que tem que contratar a potência. Entendeu? Então, e ele contrata da fonte que ela achar que o operador disser, eu preciso disso, contrata daquilo. Hoje a gente inverteu a responsabilidade toda do consumidor. Entendeu? Então, isso é o. E eu te acrescento mais: os caras não querem pagar a transmissão, pô. Olha só. Então, hoje é socializado, né? O custo quer socializar a transmissão e jogar para o consumidor, pô. No almoço, eu falei um pouco disso com o Roberto, que a gente tem que mudar tanta coisa que teria que começar básica. Praticamente do zero. O primeiro era esse: quem contrata o quê? O consumidor tem que contratar a energia que ele vai consumir. Quem vai contratar... eu não tenho potência, só tenho energia. Ele contrata, ele sabe, montando no PGM, o regulador diz, todo mundo tem que mostrar cada ano, eu acho que muda cada ano, tem que mostrar que tem reserva de tantos por cento do total. Pronto, ele tem que, senão é penalizado. Acabou. E quando a CP 33, quando começou a audiência pública, tinha essa possibilidade de quem contratar ser o cara que vende energia e não só o consumidor. Isso jamais vai ser aprovado. Essa era uma das razões de acabar com as pressões de grupo. Na medida que é o próprio gerador que vai ter que contratar a reserva, ele não vai para trás de jabuti contra ele mesmo, entendeu? Então, isso é uma mudança profunda em quase tudo que nós falamos aqui. Mas isso que eles falaram, por último, é a principal mudança que nós teríamos que fazer hoje no setor elétrico. Aí o gerador hidrelétrico que está precisando de potência, hidrelétrico como exemplo, pode ser eólico, ele não vai ficar pensando muito, olha, o mais fácil que tem que fazer e construir rápido é a termoelétrica. Então, eu vou contratar a termoelétrica sujeito às restrições ambientais e tal, ou bateria. É ele que vai discutir com o operador do sistema. Aí nós colocamos um agente que é passivo, que é o consumidor, especialmente o regulado, no meio desse jogo, ele só paga a conta. E esse agente passivo, ele pode ficar com uma conta ainda maior a depender de como a gente resolver essa questão da oferta e da demanda, porque data center, porque tudo isso, hidrogênio, são projetos altamente demandantes de capital de transmissão, certo? Sim. Então isso pode ficar pior ainda. Sim, eu diria que a mudança que o Luiz Mauro, eu ainda chamo ele de Luiz Mauro, que 30 anos chamando desse jeito. Ele trouxe o tema que talvez uma mudança importante do setor teria que começar com isso. Qual é o modelo de negócio que a gente quer? Isso teria o condão de alterar até a matriz elétrica, entendeu? Para um lado ou para outro, porque a partir dos recursos que o investidor, ele diz, para mim, é para esse lado que tem que andar. Claro, eu vou ter que pagar todo o custo, sujeito certo? É isso que a gente está discutindo. Isso. Aí ele vai competitivamente vender energia para o consumidor. E não o consumidor entrar no leilão como pagador, compra do jeito que quiser e eu pago. Não faz muito sentido. Não e tem um outro ponto, acho que falando do consumidor, desculpe, é o seguinte... Eu tenho ainda um tema sobre hidrogênio que eu não posso esquecer. Hidrogênio também é outra coisa louca. Vamos falar. Mas uma coisa que eu acho que, e aí vai muito no que o Edivaldo falou, é o seguinte, o consumidor precisa saber qual é a confiabilidade que ele quer também. Porque não adianta você querer... E quando você centraliza muito, bota lá EPE, ONS, o que os caras querem? O sistema mais seguro do mundo, pô. Isso, ó, custa dinheiro, pô. Quem paga? Bota na conta do consumidor. Não é à toa que a gente está pagando tarifa alta aqui, no Brasil, em relação aos outros. Tá? Então, o consumidor... E agora, aproveitar que ele entrou na jogada, né? Ele está sabendo um pouco de energia, conforme tinha comentado. Ele precisa saber, olha, qual confiabilidade? Você pode, às 5 horas da tarde, diminuir um pouco o termostato aí do teu ar-condicionado? Vamos fazer isso? E esse processo de educação também para a população, do uso da energia,
que era uma coisa que a gente falava muito de eficiência, tinha Procel, aquela coisa toda, mas nunca efetivamente aconteceu, talvez por a gente não ter sinais de preço. Então, essa coisa tem que acontecer. E isso vem muito desse atraso nosso com relação aos outros mercados. Porque o tarifa horária demorou mais de 20 anos para chegar na alta tensão, mas na baixa tensão ainda a gente não viu. Nós temos a tarifa branca, mas não é opcional. Não, mas aí tem um problema no medidor. Pegou, né? Não pegou. Não pegou porque a distribuidora não queria, porque ela tem que trocar o medidor. Tá? Aí o que o Edivaldo falou, mas, gente, medidor hoje está barato. Então, você pega um agregador lá no estado, o cara bota medidor paralelo com o da concessionária. Se tá barato, por que a gente não tem um rollout de milhões de medidores inteligentes? Eu acho o seguinte, se você poderia entrar com isso, muito melhor do que ficar pagando térmica e fazer um bom programa de resposta da demanda. Aliás, o ONS já começou a fazer. Já está aí, acho que a ANEEL liberou agora um processo lá junto com ele. Mas é uma resposta da demanda, assim, muito focada também em grandes consumidores, né? É um pouco diferente do que a gente gostaria que fosse, né, na realidade. Aliás, fiquei surpreso quando vi que vai ser um leilão de resposta da demanda. De resposta da demanda. Burocratizado. Sabe, a resposta da demanda, diariamente o operador do sistema... eu vou despachar uma térmica de 600. Vocês querem... Quer diminuir aí para eu não ter 500? Que botar lá? Isso. Mas seria, pelo que eu entendi, tá? Seria o consumidor sabendo que ele pode fazer uma oferta de redução da demanda dele, ele vai dizer, olha, eu te cobro R$400 para diminuir 1 megawatt. Seria isso. Mas vai ser isso, em tempo real. Dia anterior. No dia anterior. No D-1. Não é o leilão daquele da CC. Não. Eles têm uma previsão. E eles estão fazendo isso porque estão com excesso de... Hoje é semanal. Hoje você pode mudar semanalmente. Agora seria o diário. Mas está no sandbox ainda. Você tem mais gente oferecendo demanda do que a necessidade do operador? Parece que Parece que isso aí, viu? É isso aí. Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Eu tenho minhas dúvidas que a gente vai ver o que vai acontecer. Agora, hidrogênio verde. Altamente demandante de investimentos em transmissão. Como é que vocês enxergam? E eu queria perguntar para o Mauro, que está bem atento a esse ponto lá nos Estados Unidos. Segundo uma matéria da Bloomberg da semana passada, só 13% dos 1.600 projetos de hidrogênio verde no mundo estão saindo do papel. Então, isso é hype ou hope? Eu gostei da pergunta, viu? E eu acho que começou há uns 2 anos atrás, era hype, puro hype. De 2 anos para cá, e isso a própria Fernanda, da associação, reconhece. Da BHIV. Exato, a Fernanda Salgado, eu perguntei isso para ela. O que mudou de 2 anos para cá? Que a gente agora está mais realista. Ela disse, agora o pessoal começou a botar números no papel. Então agora a gente passou por uma fase de hope, porque esses números ainda não fecham. Esses números ainda dependem de uma série de coisas, de um mercado que a gente não sabe qual é o price point, de um mercado de carbono que a gente não sabe, de um custo de produção que é duvidoso, de um pacote de incentivos e subsídios que a gente não sabe, o produtor não sabe se vai ser aplicado a ele ou não, ou a ela. Então, a gente está numa fase de hope. Esses projetos que você está falando, aqueles que já passaram pela fase de Final Investment Decision, eles são uma fração. Quem também comenta sobre isso é o ex-dono da Bloomberg, NF, o Michael, falando quantos desses projetos estão passando por esse... Agora, chegando, se aproximando da fase da realidade, do teste de realidade. O FDI não é ainda o teste da realidade. Então, acho que a resposta da Fernanda foi muito clara. A gente achava que hidrogênio era como um canivete suíço, que servia para qualquer coisa, que íamos fazer economia de hidrogênio, que isso ia mudar a face da Terra, que íamos resolver todos os problemas através de inúmeras aplicações. E a realidade mostrou que hidrogênio tem seus nichos. Esse próprio Michael, da Bloomberg NF, ele definiu uma escadinha do hidrogênio, onde ele define 5 degrauzinhos, alguns que já estão quase chegando lá, estão na fase de hope, e alguns que nunca vão chegar lá. Jamais, porque ferem princípios termodinâmicos básicos que vão concorrer com a eletricidade ou diretamente com gás natural, que devido a problemas termodinâmicos e físicos não tem condições de competir, é um processo muito ineficiente. Então, eu acho que essa revisão e esse colocar os números, como disse a Fernanda, está fazendo o pessoal aterrissar um pouquinho. O pessoal estava a 10 mil metros de altura, acho que estava na estratosfera mais ainda, agora estão chegando a
olhando a coisa a 1.000 metros de altura, mas ainda na esperança de que algumas coisas aconteçam para esses projetos ficarem viáveis. Do ponto de vista financeiro, não vi nenhum ainda se tornar viável. O Banco Mundial emprestou 150 milhões de dólares para o Chile, para essa parte. O projeto tem viabilidade econômica, retorno de 3%, mas não tem viabilidade financeira. Ainda depende de uma série de coisas, dentre as quais o mercado de carbono. Então, eu te diria que nós estamos no meio, nós estamos na fase de hope. A fase da realidade ainda vai ter que chegar. É claro que muitos projetos estão sendo acelerados na Alemanha, por exemplo. A Alemanha está subsidiando esse gap entre quanto o produtor está disposto a receber versus quanto o consumidor está disposto a pagar. Existe esse subsídio desses leilões famosos, leilões de duas pontas. Mas o dinheiro não é infinito, o dinheiro nem sequer é um peanut, uma gota d'água perto dessas grandes ambições que se falava inicialmente. E essa analogia do canivete suíço, ela é boa, ela é interessante, porque em tese de hidrogênio você pode fazer qualquer coisa, mas você não vai pegar o teu canivete suíço, aquela serrinha, e cortar uma árvore com ela. Você não vai pegar aquela faquinha e cortar no churrasco. Então, tem coisas que são mais ou menos aplicáveis, tem coisas que são nichos onde ele é o cara ideal, onde ele é matéria-prima, onde não pode ser substituído. Agora, onde ele tem que concorrer com eletricidade, onde tem que concorrer com gás natural, ele vai ter que rebolar para poder fazer isso. E talvez nunca se viabilize. Maura, gostei da introdução do tema aí do hidrogênio, Roberto. Muito boa explicação, Maura. E a gente já está chegando ao final, né? A conversa parece que o tempo voou. Mas eu vou aproveitar o tema do hidrogênio aqui, aproveitar que a Edivaldo disse que tinha um assunto de hidrogênio muito importante para falar. E vamos fazer esse bate-bola final aqui agora, falando de hidrogênio. Edivaldo, primeiro você e depois bate-bola para Marangon. A resposta do Luiz Mauro esvaziou o tema que ele tinha. Eu queria ver o sentimento dele, como uma pessoa que está lá fora, vendo as coisas mais de perto. Como é que ele via tudo isso? Então, a pergunta muito bem feita, a resposta também. Então, ele foi direto no ponto, né? Então, a metáfora do canivete suíço é muito boa, porque permite a gente entender tudo. O exemplo nosso da eólica, ele é muito bom. Pouca gente sabe que essa grande expansão de eólica no mundo inteiro, o embrião praticamente começou aqui com o Proinfra. Depois daqui, eu mesmo fiz várias palestras fora. O Proinfra não presta, mas foi dele, foram fazendo algumas coisas melhores. O hidrogênio vai ser a mesma coisa, vamos ver o que vai acontecer por aí. Alguém vai propor aprimoramento, e daí a gente também vai junto, melhora, porque aqui sempre nós vamos ter muita energia verde, mas não pode olhar, isso é a salvação da lavoura, não é, nós temos que entender. Se pode até ser, mas vai demorar um pouquinho, talvez. Olha, o hidrogênio verde, para mim, eu já sabia que era uma falsa, uma fake news, tá? O que acontece com o hidrogênio? O pessoal falava muito para armazenamento. Não sei se vocês lembram disso. Gente, para você transformar energia elétrica em hidrogênio, você tem uma eficiência hoje de 75% no eletrolisador. Se você quiser passar esse hidrogênio para energia elétrica de novo, claro, se você quiser fazer o tal do round trip, tá? Você tem uma eficiência na melhor, olha, estou sendo muito, 50%. Então, você multiplica. Você vai ter o seguinte, se você tem 100 megawatt-hora de energia, você transforma para o hidrogênio e volta a 35. Então, uma eficiência muito baixa. Muito baixa. Tá? Não é a bateria. A bateria hoje é 85, tá? Então, 85, 90, o fabricante diz, por causa do container, você tem que refrigerar, isso é complicado. O ponto do hidrogênio é que você tem mais tempo, né? Então, você armazena o hidrogênio comprimido, porque se for o líquido, gente, aí a perda é muito maior, que é o líquido que é bom para transportar. O Rotterdam botou 30% de dinheiro lá no Porto do Ceará, está pensando diferente. A Fortescue está até demitindo gente na Austrália, para vocês terem uma ideia. Então, o hidrogênio é um ponto complicado. Agora, onde é que a gente pode usar o hidrogênio? Onde ele já é usado. Ora, eu faço amônia a partir do hidrogênio. Vamos fazer o hidrogênio
a gente faz a cadeia toda no local. Lembrando que o Brasil é grande produtor, grande produtor agrícola, mas Não importa grande parte dos amônia. fertilizantes que a amônia é um material Matéria-prima. importante. Então, tem muita coisa que você pode fazer com o hidrogênio na indústria e desverticalizar a indústria. Eu acho que aí está um ponto importante que você pode usar, que é até o projeto lá do Piauí na produção de amônia verde. Então, agora, tem que tomar cuidado quando a gente quer endeusar demais. Acho que o Mauro colocou muito bem essa figura do hidrogênio. Então, acredito que ele vai aparecer daqui a 10, 15 anos. Vamos ter que ter tecnologia nova aí para entrar. Mas eu acho que quem está investindo muito é o pessoal de petróleo. Começou a entender, porque eles já trabalham com molécula. Eles fazem isso. A refinaria precisa de hidrogênio. Então, eles talvez vão ser os protagonistas do hidrogênio no futuro. Tá? O setor de petróleo. Imagina isso. Obrigado. E agora, queria direcionar um jogo rapidíssimo aqui para os nossos convidados. Uma resposta de uma palavra, se vocês conseguirem, qual seria a matriz elétrica ideal para o Brasil no futuro? Maurer, para você, qual seria? Eu me recuso a responder, a menos que você diga qual é a demanda que o Brasil espera desenvolver no futuro. O Brasil espera desenvolver 20 gigawatts eletrolisadores, espera desenvolver indústrias pesadas, espera trazer 10 gigawatts de centro de processamento e criptomoeda. Eu começaria por aí. Sem isso, você não tem como responder qual é a matriz ideal. Ou seja, a matriz ideal depende da demanda. Da demanda, perfil sim. da demanda. Essa... Perfeito. Bom, perfeito. Bom, mas a resposta para os convidados. Vamos lá, são eles dois. Marangon, para você. Não, mas eu acho o seguinte, relativamente, nós temos condição de ser a melhor matriz renovável do mundo, mesmo com um acréscimo Já substancial. somos, né? Isso, claro, mesmo com um acréscimo substancial de demanda de energia elétrica. Bom, muito bem, rapazes. Chegamos ao fim desse episódio. Muitíssimo obrigada, Marangon. Muitíssimo obrigada, Maurer. Foi uma excelente conversa. Me diverti e aprendi muito. Bom, então, mais um episódio, né, do Iluministas que chega ao fim, debatendo o setor energético com clareza, né, tornando o complexo mais simples. Então, agradeço, né, mais uma vez aos convidados. Agradeço mais uma vez aos meus colegas entrevistadores, né, o professor Edivaldo e Roberto Rockman. Não esqueçam de seguir o Iluministas nas redes sociais e no YouTube. E lembrando que esse podcast é uma parceria entre o Instituto Pensar Energia e a plataforma Valor da Energia, o VDE. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada, pessoal.